as portas, deixa entrar o Rei da Glória. É o tempo, Ele vem orientar a nossa história. É o tempo, Ele vem orientar a nossa história. Paz e bem, meus irmãos, quarto domingo do Advento e agora, mais um pouco, chegaremos o dia principal do Natal do Senhor. Eu convido você a nos acompanhar pelo YouTube da província de Santo Antônio do Brasil. Escutemos com muita atenção o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos do 18 ao 24. Quem vai nos ajudar nessa compreensão, nessa proclamação, é Frei José Carlos. Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou Maria como sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos ajuda a entender sobre a real identidade de Jesus. Isaías e Mateus chamam-o de Emanuel, Deus conosco. Esse é o sinal que todos esperavam ver. Que sinal seria maior do que saber que Deus é presença no meio de nós? Ser presença também foi a vocação de José. Ele foi o guardião de Maria e Jesus. Quando tudo parecia perigo e ausência, ele foi proteção e presença, obedecendo também a palavra do anjo. Por Deus ser Emanuel conosco, isto é, garantia de que jamais estaremos só e que a presença é o maior bem que podemos oferecer a alguém. Basta perguntar a um adulto do que sente mais falta. São poucos os que dirão algo material. Muitos responderão a presença dos meus pais, professores e até religioso nesse processo de vida. O que marca nossa vida enquanto pessoa é aquele abraço de nossos pais, acompanhado da voz, estou contigo. O que também nos faz mais gente é aquela aula em que o professor deixa sua disciplina e olhando nos olhos diz, você pode ir mais longe. Ou ainda aquela voz religiosa que acolhe e escuta com misericórdia. Dessa forma que vejo São José nesse processo de entender a identidade de Jesus. Não tão somente descobrir que ele é Emanuel, mas saber o quanto José foi presente na vida de Jesus. Com José, Jesus teve uma descendência, conforme já dizia na Escritura. Da descendência de Davi nascerá o Salvador. Quem dará essa descendência a Jesus é o próprio José. E junto com Maria formam a Sagrada Família. No seu sim se configurou a presença tão esperada. Até Deus não estará só. Além de pai, José foi professor. Nos ensina que podemos ir longe quando se acredita nos nossos sonhos. Esses sonhos só são reais quando proferimos no
nos manter dormindo, porém, quando escolhemos nos manter acordados. O sonho já é início de uma realidade. São José também foi um homem de fé. Com discrição, humildade e silêncio, fez de sua vida um ato de misericórdia. Aceitou Maria quando todos iriam condená-la. Protegeu Jesus quando queriam matá-lo. E se deixou ensinar quando seu filho disse: "Não se preocupe comigo, porque eu estou fazendo a vontade do meu Pai." Seríamos injustos caracterizá-lo a partir de sua fuga. Sem mesmo esperar inteirar-se da situação de Maria, resolve fugir e não entregá-la às autoridades, por estar grávida antes mesmo do casamento. Quantas são as vezes que fugimos de nossas dificuldades sem antes mesmo saber de toda a situação? Resolve atirar para todos os lados, culpar sem pensar quem poderíamos prejudicar quem amamos. A fuga de José não se caracteriza pelo medo, mas para guardar Maria de um mal maior. Deus acaba por fazer uma transformação radical na vida de José, pois no seu sim não somente dará forma à madeira, mas à vida de Maria e de Jesus. Jesus, por ser Deus, é onipotente, onisciente, onipresente. Contudo, se permitiu aprender de seus pais como é ser humano. Jesus talvez tenha se inspirado em José quando não se joga pedra em uma mulher por seu pecado. Primeiro se conversa para entender cada história. Aprendeu de José que o acolhimento de um pai a partir da presença e do abraço é o que nos cura. E ainda entendeu que a misericórdia do momento da cruz é a salvação que precisávamos para apagarmos o velho Adão e deixar brotar em nós o novo Adão. Portanto, não podemos entender a identidade de Jesus sem antes saber quem Ele é. Ele é o Emanuel, Deus conosco, e que teve uma família base para saber como é ser verdadeiramente um ser humano. Nesses domingos do Advento, nós sempre estamos deixando uma dica de como viver bem o tempo do Advento. E eu convido você a se espelhar em São José, por exemplo. Ele protegeu Jesus e a sua esposa Maria de todos os males. Gostaria que você lembrasse das pessoas que de alguma forma te protegeram na sua vida. Quem sabe os seus pais, professores ou algum religioso que marcou a sua história. Lembre deles, de que de alguma forma eles te protegeram e de alguma forma te permitiram ser quem você é. Então lembremos dessas pessoas que nos marcaram e rezemos por elas. E agora vamos receber a bênção de Deus pela intercessão de São Francisco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe pela intercessão de São Francisco. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom Natal para todos, paz e bem.